você possa receber um novo coração e romper em fé. Porque com o coração machucado, ferido, você não consegue romper em fé. Mas com o coração curado, transformado e blindado, você vai romper em fé. E vai chegar ao seu destino profético em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, boa noite, pode sentar. Que bom que você está aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Olha só, se a minha garganta falhar, você perdoa. Eu estou enfrentando aí uma crise alérgica, estou tomando um monte de remédio, né? E hoje à tarde ainda passei a tarde toda no sol, porque a gente tem um trabalho social lá na região norte, a Base Esportes, e os nossos meninos estão disputando o primeiro campeonato. Coloca a foto aí do Sub-7 e do Sub-9. E hoje a gente deu um trabalhão para o melhor time da capital, para o Santos. Eu acho que foi a presença pastoral lá, a oração. Coloca a foto aí para nós, Michele, dos meninos. Então a gente tem um projeto lá na região norte, gente, e a gente levou os meninos para participar do campeonato. E muitas pessoas vieram falar comigo, eu estava lá, muita gente nos conhece, para entender o que é isso, né? Por isso que a gente quis colocar os meninos para competir, para aparecer, para saber que há um trabalho para o reino de Deus. E a gente faz isso através de futebol para alcançar famílias. Nós vamos aperfeiçoar isso agora no segundo semestre. A gente está com várias ideias para o segundo semestre. E já estou fazendo um contato aí, vai vir um treinador novo. Vamos fazer um negócio bem legal. E eu quero agradecer ao Gustavo. Um aplauso na vida do Gustavo aí, ó. O Gustavo é voluntário, vai lá ajudar. E o Célio não está aqui, mas dá um aplauso na vida do Célio aí também. Ó o nosso gol, o nosso gol, o nosso gol. O menininho. Esse menininho, achamos um craque ali, já ficaram todo mundo de olho em cima do menininho. Eu falei, deixa o nosso menino. Não vem não, na nossa pérola. O camisa 82 aí jogou pra caramba. Jogou muito. Então, ora por isso. Se você quiser investir, você também pode investir nisso, que é um projeto do reino de Deus, né? Agora, toda segunda, já vou aproveitar o momento do anúncio aqui. Toda segunda agora, lá na Base Esportes, a gente vai ter um momento chamado Jogando Juntos. O que é isso? Vai ter um devocional, palavra, oração, vai ter vôlei, vai ter futebol, né? Então, tem um espaço lá para o beach tênis, que a gente quer organizar para ter beach tênis também. Então, a gente vai com tudo, né? Mas ore por isso, sabe por quê? Em 15 dias invadiram lá 2 vezes. Arrebentaram as portas, deram um prejuízo para nós agora, muito grande, tá certo? Então, a gente vai ter um gasto alto. Então, esteja orando, participando. E quando eu vi aquilo lá, vi os meninos, a alegria deles, não independe, não importa o resultado, que a gente só perdeu mesmo. Mas com Jesus a gente sabe que a gente nunca perde. Disse um treinador esses dias que quanto mais você perde, mais perto está da vitória. Bem filosófico isso. O Thiago Carpini, Bar Thiago Carpini. Então é o seguinte, esteja junto conosco. Toda segunda-feira a gente está lá. Essa semana teve um negócio no arado, lá uma carne no arado com mandioca. Foi muito bom. E tudo que é vendido lá ajuda a gente a manter esse trabalho social. Então o custo é um custo alto, né? A gente paga o aluguel de todo o espaço, a gente arrendou lá. Então tem investimento de muitas coisas. Os nossos gramados são grama mesmo, não é sintético. Então a grama gasta mais. A gente colocou agora irrigação em todos os campos. E toda hora precisa fazer alguma coisa. Agora vai ter que colocar um sistema de câmera lá para ter maior segurança. Vamos reforçar nas portas. Então isso ficou muito caro, entendeu? E eu quero muito que a igreja esteja junto para a gente dar um upgrade lá. A gente vai fazer coisas diferentes, né? E vai começar um campeonato aqui chamado Rei Cup. Dia 7 vai vir equipes do estado todo, do Brasil todo, na verdade, aqui em Palmas. E já pedi para o Célio entrar em contato para a gente escrever uma categoria para participar, para poder envolver os pais, para eles se sentirem motivados. E não é sobre futebol. Futebol é uma estratégia para a gente poder ganhar almas. Amém?
Contei tudo isso para dizer que a minha garganta estava ruim, né? Olha lá os meninos. Mas eu fiquei muito feliz de vê-los lá, alegre, né? Os bichinhos, gente. Muito legal. Glória a Deus, é isso aí. Jesus falou assim: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles, dos tais, é o reino dos céus. E ele também falou que se eu não tiver o coração igual de uma criança, eu não consigo entrar no reino dos céus. Porque a gente precisa de pureza, de simplicidade. E a gente vai falar de coração. Agora a gente vai começar a série Nas Batidas do Coração. E tem alguém que tem um coração mais puro do que uma criança? Criança é pura. Criança é ingênua, não é? Por que que tantas crianças são violentadas, abusadas, levam embora as crianças? Porque chama, a criança é pura, ela não vê maldade no coração do homem. E nós precisamos ter um coração como o de uma criança. Por isso a gente vai começar essa série para falar sobre os nossos corações. A primeira mensagem a que eu vou ministrar hoje é: conheça o seu coração. Depois nós vamos ter a mensagem para blindar o coração. Porque primeiro eu conheço. Depois que eu conheço o meu coração, você fala: mas eu me conheço. Vamos ver se você conhece. A Bíblia vai falar se você conhece ou não. Depois você precisa blindar o seu coração. Depois que você blindar, você vai transformar o seu coração. E depois que você transformar o seu coração, você vai receber um novo coração. Você vai renovar o teu coração. Como diz a canção, eu recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Coração que é ensinado por Jesus. Então é isso. Por isso que eu pedi para cantar. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Porque não tem como declarar a paz de Cristo se eu não estiver com um novo coração. E a música também diz: te abençoo, meu irmão. Eu não consigo abençoar ninguém se eu tiver amargo. Pessoas amargas deixam o seu redor amargurado. Pessoas saudáveis e curadas, ela deixa o ambiente onde ela está curado. Então a gente vai ter a série do mês de julho, Nas Batidas do Coração. E eu já estou preparando a série do mês de agosto, que vai ser alma próspera versus espírito de pobreza. Alma próspera versus espírito de pobreza. Falando em línguas estranhas. Pobreza. Amém? Então não tem nada a ver com dinheiro isso. Não associe isso a dinheiro. Associe eu ter uma liberdade na mente, uma liberdade na alma. Então essa série que vem agora, Nas Batidas do Coração, ela já vem abrindo um caminho e preparando a nova série do outro mês. Alma próspera versus espírito de pobreza. Amém? Conheça o seu coração. Será que você conhece o seu coração? Será que nós conhecemos os nossos corações? Deus ultrapassa em muito o simples descrever o coração humano. Os nossos corações, eles são fonte de vida. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, Deus ultrapassa em muito o simples descrever o coração. A palavra de Deus, ela se aprofunda em fazer um diagnóstico do nosso coração. Talvez a gente podia colocar hoje também como tema da mensagem: diagnosticando os corações. Porque se eu não tiver um diagnóstico do coração, eu fico extremamente vulnerável. Por isso que tem gente que apaixona e desapaixona toda hora. É as paixonites. Você pensa que é algo do coração, mas é uma paixão. E aquilo que é do coração é diferente de uma paixão. Tem paixão que é platônica. Ela é maluca, momentânea, eu faço tudo por aquilo, depois tudo acaba. O amor não. O amor, Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 13, que o amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes. O amor
tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Existe a fé, existe a esperança, existe o amor. Mas o maior desses é o amor. E o amor vem aonde? Eu só consigo amar se eu for saudável. Eu só consigo amar alguém se eu for uma pessoa saudável. Por que que existem relacionamentos abusivos? Não é um culto sobre casais, só uma pincelada. Por que que existe relacionamentos abusivos? Porque um dos dois é amargurado. Por que que existem relacionamentos onde não há reciprocidade? Porque um expressa de um jeito o seu amor e o outro expressa de outro. Inclusive, eu deixo a dica para você, o livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Você tem que entender qual é a tua linguagem do amor. Tem gente que gosta de abraço. Tem gente que gosta de afirmação com palavras. Outras pessoas é com serviço. Por exemplo, tem mulher que não dá um abraço no marido, mas o jeito dela expressar o amor é fazendo um almoço gostoso. Mas aí é difícil, sabe por quê? Porque o marido queria um abraço, ele não queria comida. Você entendeu? Ou a casa está limpinha, cheirosinha, mas talvez o marido queria, ou vice-versa. Tem marido que a linguagem do amor dele é pagar conta, mas às vezes a mulher não quer conta, não quer roupa, não quer só o salão. Não vou dizer só o salão, porque elas gostam de salão. Mas, quem sabe ela queria um passeio, só os dois. Então nós temos que conhecer os corações. E por isso também a Bíblia diz que o coração é terra que ninguém passou. Se a gente começar a falar versículo que fala de coração, aqui a gente fica só recitando versículo. Mas eu preciso conhecer o meu coração, e Deus ultrapassa muito em descrever o coração humano. O Pai fará o possível para nos revelar aquilo que Ele enxerga, a fim de mostrar o que nós não conseguimos enxergar. Tem coisa que Deus enxerga no meu coração que eu ainda não enxerguei. Tem coisa que Deus já viu que eu não vejo. Tem gente que fala assim: eu sou muito bom. Eu sou uma pessoa muito bondosa. Mas quando você vai lá no íntimo do coração, tem um monte de malícia. Tem um monte de perversidade. Aparentemente parece ser uma pessoa bondosa, porque é legal. Eu sempre falo, eu fico com o pé atrás com gente legalzinha. Principalmente eu que exerço liderança, tem gente que fala de mim para todo lado. Mas quando está na minha frente, fala. Por quê? Problema de identidade. Problema no caráter. Porque todo coração amargurado, todo coração mal resolvido, ele vai gerar problemas no meu caráter. Porque o coração é fonte de emoções. Um coração doentio adoece todo o corpo. Uma pessoa doente, ela adoece tudo. Tem enfermidades que estão no nosso corpo, que são oriundas de um coração doente. São oriundos de um coração, de uma alma doentia. Então por isso o Pai vai fazer o possível, e nós vamos ver isso na palavra, onde Ele vai nos fazer enxergar algumas coisas. Invisível aos olhos, o coração permanece sendo uma terra vaga, exigindo muito estudo para que se possa entender seus pensamentos e intenções. É um tema vago, né? Eu escrevi terra aqui, onde que eu estou maluco, velho? Também eu estou sem óculos, eu já quero contar para o menino da ótica que eu quebrei o óculos de novo. Fui viajar, coloquei na mala, prensou, quebrou. É sério. O irmão, ele vende. O irmão olhou lá, mas o irmão vende aqui, eu não sei como é que você faz. Aí eu não sei, quem ofertar, leva. Você tinha que ter sido mais, pastorzão. Aleluia. Invisível aos olhos, o coração permanece sendo um tema vago. Só abrindo um parênteses aqui, eu acho que ele já está enjoado de ofertar. Que já foram tantos. Exigindo muito estudo para que se possa entender seu pensamento e intenções.
Você sabe o que o teu coração está pensando? E você sabe quais são as intenções? Você já viu gente que ele está falando uma coisa aqui, mas há uma segunda intenção? Por exemplo, não tem, engraçado, coração você não consegue fugir de relacionamento, porque sempre dá para você fazer uma metáfora, né? Mas olha lá. Tem um rapaz que fala assim: eu estou apaixonado, eu te amo, meu coração palpita na tua presença. Depois que ele tiver uma noite de sexo, acabou esse amor. Na verdade, ele tinha um desejo sexual, e isso se confundiu com amor. E aí a gente é iludido pelas nossas emoções. Por isso, a importância de ter uma vida emocional equilibrada. Pessoas emocionalmente desequilibradas, elas desequilibram também o seu entorno. Assim como as amarguradas ferem todo mundo, as desequilibradas, elas desequilibram tudo. Um pai de família desequilibrado, ele desequilibra a esposa e os filhos. Um empresário desequilibrado, ele desequilibra a sua empresa. Um profissional desequilibrado, ele não tem um norte, um destino na sua vida profissional. Ele anda oscilando muito. Então, eu preciso entender qual é a intenção, os pensamentos, porque é um tema muito vago. Olha só, eu peguei algumas coisas de filósofos e teólogos e grandes escritores que tentaram entender o coração. Muitos filósofos, teólogos e grandes escritores tentaram entender o coração. Olha o que disse Pitágoras: purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. Forte, hein? Um coração sujo. Vamos filosofar aqui com Pitágoras. Um coração sujo, ele azeda todo o amor que entra nele. Um coração mal resolvido, amargurado, um coração que não está purificado, um coração que não tem Jesus, tudo que chega até nele, ele estraga. Inclusive coisas que poderiam ser maravilhosas na sua vida, pode ser que se estragaram ou azedaram, porque o coração está machucado. Olha o que disse Shakespeare: o amor não se vê com os olhos, mas com o coração. Ei, quando eu conheci Fabiana, ó, não tem como fugir. E ela não veio, então eu vou falar, para não dar muita moral. Inclusive esse mês, ó, hoje é que dia? Dia 2, dia 14, a gente faz 23 anos de casados. 23. É dia, hein? É dia. Olha só. Mas quando eu conheci Fabiana, eu já contei na história da pecuária em Goiânia, mas eu não morava em Goiânia, eu morava em Brasília. E aí todo fim de semana eu queria ver Fabiana. E eu ficava ansioso para chegar sexta-feira. Gente, eu não tinha dinheiro, eu ia de carona, eu dava um jeito. E quando eu chegava, o coração não é assim. O coração fica assim. Agora eu estava viajando, eu fiquei uma semana fora. E ela, mas deram uma repaginada nela, inclusive, né? Tem que agradecer o cabeleireiro. Eu falei, eu preciso viajar mais. E ela chegou toda linda, cheirosa, no aeroporto, o coração na renda dá uma batida. Porque quando a gente ama de verdade, não importa o tempo que passa, o coração continua batendo, né? Tem muita gente que fala ursinho, fofinho, cheirinho, benzinho, mas na verdade é só da boca para fora. Nós precisamos viver o verdadeiro amor, o amor que vem do Senhor. Então o amor não se vê com os olhos, mas é o coração. Por quê? Eu posso olhar para alguém e desejar. Eu posso olhar alguém e tirar muitos conceitos com os meus olhos, mas eu preciso olhar com o coração. Eu posso falar para você como pastor, se eu ficar olhando para as pessoas com os olhos e com aquilo que eu vejo que elas fazem, você desiste do ministério. Você fala, rapaz, eu vou ficar em casa. Você é doido, o povo é tudo. Mas eu não posso olhar com os olhos naturais.
eu tenho que olhar com o coração. E o meu coração transbordando Jesus, ele muda a minha visão e o conceito sobre as pessoas. Olha o que disse Mário Quintana: não te irrites, por mais que te fizerem, estuda a frio o coração alheio. Farás assim, do mal que eles te querem, teu mais amável e sutil recreio. Farás do mal que te querem o mais amável e sutil recreio. Aprenda a viver bem quando te desejarem mal. Faça das coisas difíceis da vida algo que possa te fazer bem. As afrontas, as maledicências, as calúnias, as fanfarrices que fazem conosco ao longo da vida, faça disso um amável e sutil recreio. Para de ser amargurado, viva melhor. Disse também Fernando Pessoa, hoje eu estou poético, hein? Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-lo viver, acrescentaria nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. Você viu que poetas, escritores, pastor, mas isso aí não é versículo, irmão, eu estou trazendo palavras de filósofos, porque filósofos, eles fazem leituras da vida. Agora eu vou aplicar a Bíblia para você. Mas são homens que tinham grande inspiração e dons, e vão trazendo vários assuntos, demandas acerca do coração, e que faz eu e você filosofar também. Faz eu e você pensar também, porque ele falou que se eu pudesse fazer, era nova luz às estrelas, beleza ao mundo, e maior o quê? Amor ao coração dos homens. E a gente precisa de muito amor. E a gente precisa encher o nosso coração de amor. Mas vamos ver o que um homem aqui fala, o seu Salomão, o rei Salomão. Olha o que Salomão falou acerca do coração. Meu Deus, cadê o óculos? Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Provérbios 29, olha o que Salomão diz. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Faça essa pergunta para você agora. Você purificou o teu coração e está limpo do teu pecado? Porque quem anda com uma vida pecaminosa, consequentemente suja o seu coração. Suja o seu coração. Eu escutei de alguém assim, falou assim: rapaz, eu não tenho tempo para ver povo no Rio Grande do Sul, eu tenho problema demais para resolver. Sabe por quê? Porque o coração está amargurado. Quando o meu coração está amargurado, vendedor de óculos, a minha vida sempre é mais importante do que as dos outros. Aí eu me torno um egoísta. E outra coisa, o meu problema, e eu sou sempre o centro das atenções. Eu nunca vou abrir mão pelo outro, se o meu coração for um coração doente. Se o meu coração for puro, jamais eu vou abrir mão do meu tempo, da minha vida, para cuidar de outro, para fazer por outro. Porque eu tenho que cuidar do meu. Aí a gente volta lá no filósofo, né? O coração está um recipiente sujo. Mas eu quero chamar você a olhar com mais profundidade, a fim de adquirirmos conhecimento, autoconhecimento sobre o coração. Eu pedi um videozinho aí, aquele primeiro lá, minha filha. Era só isso mesmo. Estava esperando outra coisa, né? Como é que estão as batidas do teu coração?
Será que o teu coração não está oscilando? Você já viu? Você já viu aquelas séries? Como é que tem aquela, quem é da medicina, Grace? Então, você está assistindo, você já viu quando a pessoa está em estado terminal, começa pi, 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 pi. Será que você não está pi, 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 pi? Será que a tua batida está uma batida boa? Está jorrando sangue legal? Teu coração está bem? Você está assim, pi, 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 pi. A gente precisa conhecer o nosso coração. Eu quero chamar você para a gente olhar com mais profundidade e adquirir autoconhecimento sobre o coração. A Bíblia diz que o coração é profundo, obscuro e inteligente. Olha que interessante. Ele é profundo, obscuro e inteligente. Temos embasamento bíblico para tal. Provérbios 25. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Os propósitos do coração são água profunda, ou seja, é profundo. Ele está escondido, ele é obscuro. Mas quem é inteligente? Então eu preciso de inteligência para lidar com o meu coração. Inteligência espiritual. Se você não tiver inteligência espiritual, se você não tiver sabedoria espiritual, você é iludido pelo seu coração. Olha, quantas vezes a gente já chegou em mim, pastor, Deus mandou fazer isso. Aí eu sempre pergunto, Deus mandou ou você quer? O teu coração já estava propenso a isso, aí apareceu uma oportunidade e a gente gosta de colocar Deus para espiritualizar um negócio que Deus não está. A gente tem que parar com essa mania de espiritualizar onde Deus não está. Você tem que falar, não, eu quero passar, eu quero, não é Deus que falou. Ontem mesmo uma pessoa mandou uma mensagem para mim relatando uma decisão que ela tomou. Eu falei assim, não, se você orou, se Deus falou, vai firme. Se Deus falou com você, se tem direção de Deus, porque é o nosso coração que quer. Eu preciso ter inteligência para lidar com o meu coração. Eu preciso ter graça de Deus para lidar com as obscuridades do nosso coração, com as coisas que estão lá dentro. Tem coisa que você armazenou, mas você não curou. Uma coisa é você esconder e armazenar no coração. Outra coisa é você curar. Tem coisa que você acha que está curado, mas não está. Tem coisa que você acha que perdoou, mas não perdoou. E o teu coração continua machucado. Então você precisa conhecer o seu coração. Como que é o meu coração? Porque aí você vai ter que trabalhar outras coisas. E claro que eu não vou ter tempo para trabalhar isso. Já é quase 9 horas, meu Deus. Qual é o seu temperamento? Isso trabalha junto com o teu coração. Isso vai junto com você. Então você tem que ter um autoconhecimento. Como que é a minha personalidade? Como que você resolve as demandas da vida? E aí a gente entra numa outra palavra que você precisa ter muito na tua vida, para você entender tudo que eu estou falando aqui, maturidade. Essa mensagem aqui é uma mensagem para quem tem um nível de maturidade. Se você não tiver maturidade, você não consegue receber aquilo que Jesus quer transmitir para o seu coração. Você precisa ter inteligência para lidar com o seu coração, com as emoções que vertem do seu coração. Não que eu quero fazer isso, que eu quero. Quantas coisas foram compradas por nós na emoção? Depois penou para pagar. Que não era. Quantos negócios mal feitos, quantos relacionamentos que não era para você ter entrado. Quantos lugares que não era para você ter ido, é porque você foi tomado. Gente, isso é uma questão psicológica. Está aqui a doutora, cadê a Érica? Só porque a gente fala da pessoa, a pessoa não está no culto. Ela estava bem ali. Como é que pode isso? Levantou. Mas, as tuas decisões, cadê ela? Oi, Érica. Você foi mencionada no culto. E você...
eu entendo que você está fazendo uma coisa de útil. Eu vou crer, o meu coração bondoso, crer que você estava fazendo uma coisa boa. Eu posso brincar com você, que se você não puder brincar com uma psicóloga, você está curada, né, doutora? Obrigado. Então é o seguinte, mas o que eu estava dizendo, Érica, aqui eu vou falar que a psicologia explica que muitas das nossas decisões estão associadas do estado do nosso coração. As nossas decisões estão associadas, quer ver? E aí entra um outro assunto, e aí eu vou entrar de novo no assunto relacionamento, mas vamos lá. A paternidade é um assunto que nunca pode faltar. Eu sempre tenho que falar de paternidade, porque é uma das maiores lacunas de um ser humano. Ei, menina, quando você não tem a paternidade, você não teve na sua casa, no seu lar, um pai presente, que supriu, isso também serve para homem. O que vai acontecer? Você sempre vai entregar o teu coração para alguém, porque quem devia ter ocupado o lugar no teu coração não ocupou. E aí todo mundo você apaixona. Todo mundo é príncipe ou a princesa que Jesus mandou. Por quê? Porque na verdade o seu coração não foi ocupado por quem deveria. Então faz o seguinte, deixa Jesus tomar o lugar desse coração. Deixa a paternidade de Deus entrar na sua vida. Amém? Outra coisa sobre o coração. Esse coração é perverso. Ele é calculista. E digo mais, indigno de confiança. Perverso, calculista, indigno de confiança. Que é isso, pastor? Olha só. O perverso, ele não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem o coração no propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Você já viu gente assim? Olha só. O perverso ele não tem caráter. E tudo nasceu aonde? Num coração enganoso. O coração enganoso ele vai provocando um monte de coisa. É amargura, dor, te falaram coisas, você vai cultivando. E quem sabe são sementes que você recebeu na vida, até mesmo na sua infância, quem sabe da sua família. E agora você vai destilando aonde você está, com maldade, com um caráter que precisa ser tratado, fala coisas maldosas. Você já viu gente que ele nunca vê qualidade nos outros, ele sempre vê coisa ruim. Ele não consegue elogiar, mas ele consegue falar mal. Ele sempre vê um ponto negativo. Pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos. É engraçado como o proverbista trata a vida humana de uma forma tão clara. A gente precisa ler mais provérbios. Provérbios é um ensinamento de vida. Tem no coração o propósito de enganar. Sempre está planejando o mal e semeia discórdia. Você viu isso aqui? Semeia aqui. Já viu? Ei, vou te falar aqui, mas não fala não, hein? Mas o pastor, hein? Fala aqui, só entre nós aqui. Mas o fulano, hein? Isso acontece em famílias, isso acontece em local de trabalho, isso acontece na igreja. Então tem gente que semeia a discórdia, o problema está no seu coração. Perversidade, um coração calculista. Sabe o que é um coração calculista? Uma pessoa calculista, ela está fazendo algo com você aqui, mas ela está pensando que ela vai ganhar. Ela não faz com amor, ela não faz com pureza. Ela não entrega de verdade, com pureza. Tem pessoas que não são generosas de verdade. A generosidade dela é disfarçada num projeto pessoal. Eu vou fazer isso, mas eu quero isso. Eu quero isso. Por quê? Que o dízimo se tornou algo, uma linha muito tênue no meio da igreja e perigosa. Vou te explicar por quê. Por causa da maldade do coração do homem. Porque quem estava transmitindo uma mensagem trazia ela de forma calculista, pensando num retorno. E quem depositava e devolvia também fazia isso pensando no retorno. Não era uma coisa de verdade de coração. Não é uma coisa, eu não devolvo um dízimo ou oferto de coração puro.
É porque eu quero um retorno de Deus. Eu não tenho entendimento que isso é um princípio de fidelidade e que a bênção de Deus me alcança mediante isso. Mas eu quero um retorno. Sabe por quê? Porque eu fui ensinado que isso eu vou fazer e vai ter um retorno. Isso me torna perverso, me torna calculista no meu relacionamento com Deus. Eu quero o Deus que derrama a bênção, mas não quero andar com esse Deus. Eu quero levar a vida do jeito que eu quiser, mas a bênção de Deus eu quero. Eu não quero os princípios, eu não quero o caráter cristão, mas eu quero a bênção de Deus. Isso mostra uma doença no coração, que precisa ser tratada. Mas tem outra coisa sobre o coração. Ele é favorável a si mesmo. É ou não é? O coração sempre puxa para o seu lado. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Para nós todo o caminho parece puro. Eu estou fazendo isso aqui porque, né? É engraçado, gente. Porque você deve imaginar que eu sento com muita gente. Eu trato demandas de todas as naturezas que você imagina. Aqui no Ministério Pastoral, por exemplo, eu sou gestor, eu sou administrador. Eu compro. A gente faz negócios, eu trato da alma das pessoas. Eu cuido de um namorado, eu cuido de um jovem, eu cuido de um mais velho. Você vai lendo tudo. Você fala com pessoa que tem muito, mas você fala com pessoa que não tem quase nada. O Ministério Pastoral nos leva a isso. E você vai olhando as pessoas, e a maioria delas, elas são favoráveis a si mesmas. Eu sou legal. Eu sempre estou fazendo certo. Eu sempre estou fazendo bem. Eu faço de tudo para ajudar. Porque o nosso coração, o nosso espírito não é o Espírito Santo, é o espírito do homem. Nós somos tricotomistas, espírito, alma e corpo, assim nós somos formados. Então o que acontece? Nós somos favoráveis a nós mesmos. Eu sou melhor, eu sou o mais bonito. Eu fiz melhor, porque o nosso coração é enganoso. Ele é favorável a si mesmo. Inclusive o próximo ponto vai falar sobre o coração enganoso. Então, já deixa enganoso, já foi, tá bom demais. Por quê? É que uma conecta com a outra mesmo. Eu sou favorável a mim mesmo. E tem gente que se engana consigo mesmo. O pior é que o coração nos engana. Olha o que diz Jeremias 49:16. O pavor que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Meu Jesus. Coração é orgulhoso. Pensa num negócio complicado esse coração. E ele nos engana. Ele nos ilude. Por isso eu tenho que ser saudável. Por isso, hoje, Jesus está te chamando a um check-up espiritual. Sabe quando você vai no médico, ele coloca aquele negócio, né? É o Holter, é isso? Doutora Letícia, fala para nós, doutora enfermeira. É isso? Você coloca aqui, e aí eu já fiz isso, você fica 24 horas, de repente, e dá uma apertada. Para ver como é que você está. Senão o médico manda você fazer uma esteirinha, ó. E a pessoa está lá do teu lado e fala assim, acelera, você para querer botar o machão, acelera, está quase morrendo. O coração é enganoso. É para ver como é que está o coração. Ver se está bombeando direitinho. E eu tenho que fazer uma análise sobre a minha vida espiritual e sobre o meu coração espiritualmente falando. O Senhor esquadrinha o nosso coração. E eu preciso pensar, será que o meu coração não está me enganando? Será que o meu coração não está me iludindo? E aí ele fala o seguinte, o Jeremias fala que é o orgulho do seu coração.
E você sabe que o orgulho, ele precede uma queda. Por que que Lúcifer caiu? Ele gerou um orgulho no seu coração. Ele caiu. Ele queria ser maior do que o próprio Deus. Quando passou isso no seu coração, ele caiu. E olha o que diz o texto. De lá o derrubarei, diz o Senhor. Irmão, se você for orgulhoso, se você for arrogante, se você tiver um coração perverso, você pode ir, sabe aquela história? Quanto mais alto você chega, uma hora é o tombo, uma hora você cai. Se você não construir uma vida sólida, de verdade, na presença de Deus, uma hora você vai se deparar com uma rasteira. E é o próprio Deus que vai fazer você cair na realidade. Então, não espera não, Deus fazer você cair. Faz uma coisa agora. Cai na real. A gente precisa cair na real. A gente precisa avaliar a realidade que nós vivemos. De verdade. Você conhece o seu coração? Às vezes a gente não imagina que esse coraçãozinho nosso está maquinando tanta coisa. Esse coração nosso está pensando tanta coisa. E tem outra coisa sobre o coração. Ele é enganoso, mas Deus o enxerga. Deus enxerga o coração. E aí a gente vai chegar na história de Davi, não é? Olha só o que diz 1 Samuel 16:7. O Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso foi na escolha de Davi como rei. A gente sabe, você está cansado de saber que o pai dele nem chamou ele para participar do momento, para receber o profeta. E o profeta chegou lá e quando viu o primeiro filho, bonitão, altão, falou: esse tem jeito de rei. Aí o que o Senhor falou para ele? Para. Não considere a sua aparência, nem a altura. Eu o rejeitei. Que coisa linda. O Senhor não vê como o homem. O homem vê O homem vê o quê? Mas o Senhor vê o quê? Coração. O Senhor vê o coração. O Senhor não vê a aparência, irmão. Na verdade, para Deus o que importa é a aparência do seu coração. Para o Senhor o que importa é como está o seu coração. Para o Senhor não é com a sua veste, não é as coisas que você tem. Isso aí Deus dá, irmão. Isso é a bênção de Deus. Deus derrama a bênção sobre nós. Mas para Deus o que importa é o coração. Sabe, tem pessoas que ainda não foram promovidas por Jesus por causa do seu coração. Porque o coração ainda é... Deus está enxergando teu coração. Ele está vendo que tem coisas que Ele não pode entregar para você. Porque se Ele entregar, pode ser que vai desandar tudo. Eu sempre falo, é melhor manter você firme, crente, do que fazer desandar tudo. Então Jesus segura você pertinho. Porque tem coisas que não dá para te entregar. Você vai começar a querer decolar longe de Jesus. E aí dá errado. Eu sempre falo uma coisa que eu aprendi. Eu quero estar sempre perto de homem de Deus. Eu sempre fui igrejeiro, eu sempre gostei de servir a igreja. Mesmo quando não era pastor, eu amo a igreja. E eu gosto de estar perto de gente que ama o reino. Ama o reino. Que se dedica pelo reino. Não é sobre estar na igreja, é tudo que envolve o reino. Como a escola de futebol lá, como o futebol que a gente foi lá. Aquilo ali para nós era reino. Aquilo ali para nós era reino. Não era um futebol. Não é meio de ganhar dinheiro. Para nós não é isso. Lá é uma porta que eu creio que vai ganhar muitas famílias para Jesus. Então, você tem que estar perto de gente assim. Encosta em gente assim. Anda perto de gente que vai fazer você olhar para o seu coração. Né? Anda perto de gente que vai fazer você entender que você não é a última bolachinha do pacote. Que você não é como diz o povo aí, a última Coca-Cola do deserto. Não é. Então,
Deus coloca as pessoas no nosso caminho para fazer nós nos enxergarmos. Tem gente que vai falar para você, se enxerga, mas não é maldade não, é Deus usando alguém para fazer você se enxergar. Enxergar que as tuas atitudes estão erradas, que o teu vocabulário está errado, que tem certas coisas que você está fazendo que estão totalmente em desacordo. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você tiver esse tipo de gente do seu lado, deixa esse povo te ajudar, porque ele vai te corrigir, vai te dar destino. É gente que vai te mentorear, é gente que vai te abençoar. Tem gente que só quer conversar balela. Tem gente que só quer. Se você sentar comigo, você vai entender. Todo mundo que senta comigo sabe disso. Em algum momento eu vou entrar com um assunto espiritual e vou aplicar Jesus em alguma história. Eu não sento em mesa que não seja para eu falar de Jesus. Eu posso estar de férias, eu posso estar em qualquer lugar. Eu tenho um propósito de vida, ganhar almas. Eu tenho um propósito de vida, pastorear a gente. Eu tenho um propósito de vida, ser um mentor espiritual. Eu não posso perder tempo. Se você sentar comigo para falar do reino, nós ficamos um dia falando. É que geralmente as pessoas só me procuram para falar de problema, né? Mas você pode me chamar para um churrasco, que eu gosto. Picanha mal passada, eu acho um desaforo deixar picanha bem passada. Isso é um crime. Ó, irmão, até aplaudiu. Irmão, você não aplaudiu um versículo. Mas isso é um crime, né, varão? O cara deixar a picanha bem passada, isso mostra o coração da pessoa. Você entendeu? Deus enxerga o coração. Sabe, irmão, a gente tem que sentar. Eu fico encabulado, porque o Salmo 1 diz que eu não tenho que sentar em roda de escarnecedor, irmão. E você senta numa roda de crente, é só conversa fiada. Isso mostra o coração de quem está na mesa. A boca fala do que o coração está cheio. Ou senão aquela roda que um quer ser melhor que o outro. Você já viu essa? Ei, mas eu. Sabe? Você tem que estar na roda dos adoradores. Senta com gente que vai fazer você crescer. Senta com gente que quando você escuta ele falando. Você já viu aquele tipo de gente que quando ele está falando com você, o teu coração começa a se encher. Você quer ouvir mais. Você quer receber mais. Você quer mais. É isso aí. Esse pessoal que você tem que sentar. Gente que vai conectar você ao reino. Gente que vai fazer você enxergar o seu coração. Porque é Deus que pode estar usando alguém para ir lá e fazer um check-up no teu coração. Deus enxerga o teu coração. Que bom que Ele enxerga. Porque aí Ele tira toda a enganação que há em nós. Todo espírito enganoso vai sair. Agora tem outra notícia para te dar. O coração passa por provas. O Senhor dos Exércitos, Tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a Tua vingança sobre eles, pois a Ti expus a minha causa. Esses últimos 2 versículos que a gente leu, o último foi 1 Samuel, mas o Jeremias 49:16, e aqui nós estamos em Jeremias 20:12. Jeremias era conhecido como profeta o quê? Fala bem forte. Profeta o quê? Pode ver que o profeta chorão é o que mais fala do coração. Que interessante. Porque Jeremias, ele era melancólico. Jeremias chorava e ele está aqui falando, Senhor, é o Senhor que examina o justo e vê o coração. E a mente, deixa-me ver a Tua vingança. Ele está pedindo vingança, profeta. Sobre eles, pois a Ti expus a minha causa. O que ele está dizendo? Que ele está passando por uma prova. O coração dele estava machucado. Aprenda, pessoas vão nos magoar. Pessoas vão nos ferir. Pessoas vão falar coisas que nós não gostaríamos de ouvir. A minha liderança aqui já sabe. Eles chegam assim, pastor Gilvan, Júnior. Eles fazem isso assim. Pastor, eu não quis falar ontem não, porque tinha culto. Para não incomodar o senhor, para não machucar o seu coração. Mas eu preciso contar. Aí eles me contam a bomba. E isso machuca o meu coração. Eu falei, poxa, mas o fulano fez isso. Falou isso. Poxa.
Então, o coração passa por provas. Por isso, na próxima semana, você vai aprender a blindar o teu coração. Que hoje você está conhecendo o coração. Amanhã, na próxima semana, você vai aprender a blindar o teu coração. Proteger o teu coração daquilo que falam. Das mentiras do diabo. Dos enganos. O profeta falou assim, eu expus aí para o Senhor a minha causa. O Senhor é aquele que conhece o coração e a mente. O Senhor é justo. Deixa Jesus sondar esse coração teu hoje. Deixa Jesus limpar esse coração teu totalmente. Deixa Jesus tratar o teu coração. Repito, faz um check-up espiritual hoje. O coração passa por prova. Irmão, eu passo toda hora, porque a oração pastoral, eu posso garantir que acho que do coração não morro. Que é cada bomba que a gente pega. Fabiana, eu já conheço quando ela está rodeando assim. Ela fala assim, eu preciso te falar um negócio. Fala, eu conheço o tom de voz, é 23 anos, né? Eu te falar um negócio. Fala. Daí ela é fleumática, vai contar a história para um sanguíneo. Daí ela vai dando. Fala, não, vamos direto. Fez isso, não fez? Mas calma, não é assim. Falei, não é assim. Você está dando curva aí, mas é assim. E o coração da gente passa por prova. Passa. A gente chora. Você já escutou a pessoa falar, eu estou chorando que parece que está doendo o meu coração. É as provas da vida. Vou contar uma história aqui minha amorosa. O Fabiano está aqui, mas está gravado. E ela sabe da história também. Se ela tivesse, eu contava. Antes de eu namorar a Fabiana, eu tinha uma outra namorada, chamada Fabiana. E aí, essa Fabiana, ela sumiu, gente. Sumiu. Tanto que o dia que eu conheci Fabiana, ela falou assim, eu me apresentei e tal. Eu comecei o nome, ela Fabiana. Eu falei, Fabiana. Eu nem me contive. Então essa Fabiana, ela sumiu da minha vida. Sumiu da minha vida. Mas eu fiquei triste. Eu acho que se ela tivesse falado não quero mais, era melhor. Uma pessoa sumiu. Eu não sei se morreu, se... Porque tem certas atitudes conosco que você fica sem entender até porque que aconteceu. Eu estou contando isso que eu não tenho problema com isso, viu gente? Estou bem resolvido, graças a Deus. Mas eu ainda era um garotão, 18 anos. Então eu falei, rapaz, mas que coisa. E para um menino, um rapaz de 18 anos, aquilo é uma prova que só, né, gente? Por isso que a gente não pode se medir com os outros. O que é uma prova para você pode não ser prova para outro. O que machuca você não machuca outro. Ah, mas eu falei só isso. Mas para quem está ferido, só isso foi terrível. Agora, quando você fala só isso para um curado, o curado nem dá bola. Agora, para um doente, mais uma experiência pastoral. Fui aprendendo isso ao longo do tempo. Tem gente que você fala assim, fulano, não pode deixar essa toalha aí não. Meu Deus do céu, o jeito que o pastor fala com a gente. Você tem que fazer assim, ó. É você mesmo, Wilke. Não adianta disfarçar não. Amado, depois você pega aquela toalhinha para nós. Não pode ficar assim, ficar feio no altar.
Não é assim que eu falo com ele, não. Eu falaria, pega aí o Wilk para nós. É, ligeiro. Cheguei aqui, a equipe de música estava tudo aqui reunido. Parecia que eles iam fazer um mutim aqui. Antes de começar o culto, eu vim aqui correndo e falei, gente, se espalha. Você sabia que tem gente que se fere. Eles aí acho que ninguém ficou, não. Mas, por quê? Não é nem o que você fez, é como é que eu estou. É que o recipiente sujo, tudo que chega nele vira uma sujeira. Tudo que chega nele vira uma maldade, vira uma malícia. Ó, quer ver? Já atendi moça demais, eu e Fabiana. Pastor, eu só fui educado com a pessoa. Agora não para de mandar mensagem. Quer me seguir. Eu não falei que eu quero ficar, eu não falei que eu quero namorar, não. Mas a pessoa, irmão, tem os irmãos aqui da igreja, irmão? Os irmãos solteiros. Não é porque uma moça foi educada, foi doce com você, que ela quer ficar com você, meu amigo. Se é um sinal, ore a Deus. Sabe por quê? Quando o meu coração está malicioso, tudo eu levo na malícia. Todo mundo está olhando para você, todo mundo está encarando você, todo mundo está dando bola para você, bonitão. Segura, irmão. Precisa de santidade. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Amém? E outra coisa, eu quero dar uma chamada nos irmãos que fica mandando mensagem para todas as irmãs da igreja. E você toma atento. Você acha uma peça para orar e é para namorar, não é? Manda mensagem para um, manda mensagem para outro. Tudo chega para o pastor. Amém? E essas meninas aqui é tudo minha filha. Para você mexer com as minhas filhas, você tem que falar com o pai. Para mexer com as filhas, tem que falar com o pai. Amém? É, homem, cabra macho, fala com o pai. Amém? O teu direct, @Robson Correia Oficial, manda lá. Manda para mim um direct, para a gente conversar. Vamos fechar a mensagem? Quero dizer para você que cada um deve perceber o que está em seu próprio coração. Cada um deve perceber o que está em seu próprio coração. Irmão, você tem que olhar e falar assim, o meu coração está assim. O meu coração está assado. Meu coração está ferido, meu coração está machucado, senão meu coração está alegre. Tem gente que é irradiante, você já viu? Tem gente que é uma alegria, que é um coração. Não. Falei do Júnior e do pastor Gilvan, os dois. Tem hora que eu falo para eles, vocês é dois bobos. O Júnior e o pastor Gilvan, se você não ficar em cima, todo mundo enrola. Ô pastor, mas o bichinho. Falei, bichinho não, pastor, te passou a conversa, pastor. E o Júnior fica assim, pastor, eu mando mensagem, não me responde. O Júnior fica sentido. Não é não, Júnior? Porque o coração da pessoa, ele derrama amor. Ele manda mensagem para uma pessoa. Por que você não foi ao culto com amor? Aí ele se sente ignorado, machuca o coração. Porque você derrama amor e recebe o quê? Você é ignorado. O pastor Gilvan não vê maldade em ninguém. Em nada. Fala, pastor, pelo amor de Deus, vem cá, pastor. Sente aqui. Estou errado, pastor Gilvan. Desse jeito. O pastor Eunice fala para ele. Aí eu falo, pastor, vem aqui. O pastor, deixa eu te mostrar aqui. Mas o senhor sabe que eu não tinha pensado por esse lado, não? Foi por isso que Deus me colocou para andar com você. Para te mostrar o outro lado das coisas. Porque Jesus falou assim, sejam simples como a pomba, mas prudentes como as serpentes. Porque eu sou simples. Eu sou puro, mas eu sou prudente. Eu não sou um bobo, eu sou alguém prudente que está analisando aonde eu estou. Que sabe aonde está pisando, para onde está olhando, o que vai fazer. Nem toda a proposta é de Deus. Nem tudo que você pensa que está reluzindo é ouro. Mas parece que é, mas lá no fim você vai ver, é falso, bijuteria. Por quê? Mas é o teu coração. Sabe por quê? A gente que não engana, a Fabiana fala isso para mim. Você não engana os outros e você pensa que ninguém vai querer te enganar.
Que do mesmo jeito que eu falo com eles, aí de Fabiana me chama, que eu também tenho os meus momentos bobalhão. Você quer dar o coração, você não quer enxergar. Eu acho que a gente tem que ser assim. Mas que bom que tem pessoas ao nosso redor que nos alertam. Deus fala assim, Júnior, larga isso para lá. Vamos. Tá bom. Mas eu sei que ele fica ali. Mas Jesus vai tratando, ele já está ficando com o casco grosso. Cada um deve perceber o que está em seu próprio coração. Então é o seguinte, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Salmo 94, 11. Lê esse versículo, lê. A gente pensa um monte de besteira, não pensa? É cada besteira que a gente pensa, que se fosse contar, a gente morrer de vergonha. O Senhor conhece os teus pensamentos e sabe como é fútil. Vença todas as futilidades da sua vida. Olha, diz o que diz o Salmo 139, 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conhece inteiramente, Senhor. O Senhor conhece tudo. Então eu tenho que perceber o que está em meu coração, porque Deus já sabe tudo, Deus já conhece tudo. É hora da gente deixar Deus trabalhar. Eu sempre falo, Deus, que eu encontre quem é para eu encontrar, que eu fale o que é para eu falar, que eu vá para onde o Senhor quer que eu vá. Eu não quero estar no lugar errado, com gente errada, falando o que não deve. Eu quero estar no centro da tua vontade. Faça essa oração. Faça essa oração para a sua vida. Deus, eu quero encontrar e falar com quem eu devo. Quem não é, tira do meu caminho. Eu quero ir em lugares que o Senhor quer me levar. Porque o coração da gente leva a gente para uns lugares estranhos. Leva a gente para uns lugares estranhos. Falei tanto, né? Tinha que terminar a mensagem com esse versículo. Mateus 12, 34. Raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer... Dá uma analisada nessa frase, até interrogação. Como pode vocês que são maus dizer coisa boa? Quem é mau e fala coisa boa é o famoso falso. Parece, mas não é. É mau, mas está falando ali só para florear. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Não adianta. Você pode até a gente até pode enganar um tempo, escondendo nosso coração, porque ele é obscuro, a gente já viu na mensagem. Mas tem uma hora que vai se revelar, no momento da ira. Mas eu não sabia que você era desse jeito. Não, eu estou surpreso. Não, esse é o meu jeito. Porque até então você escondeu esse jeito de todo mundo. Você parecia que era bonzinho, mas não era bonzinho. Parecia que era educada, mas não era educada. Era uma gentileza mascarada. Mas na hora que o negócio for acontecer, Deus vai revelar quem é quem. Então quero fechar essa mensagem dizendo uma coisa. Deixa o teu coração transparente. Toda pessoa transparente, ela passa por todas as situações. Porque onde não há transparência, em algum momento vai travar. Agora, quando você fala com transparência, você age com transparência. Tudo seu é transparente. Se for dar algum problema, o que eu tinha para falar, eu já falei. O que eu tinha para fazer, eu já fiz. Pronto, você está puro. Se fizeram isso, aquilo, não tem nada a ver comigo. Eu estou curado. Eu estou liberto. Eu estou livre. Que o seu coração seja curado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus hoje deu um check-up bonito, não deu? Jesus deu uma vasculhada na nossa alma, no nosso coração nessa noite, para limpar de todas as mazelas malignas.
em nome de Jesus, aonde tem uma mazela de Satanás no teu coração, que você seja livre em nome de Jesus. Mano, deixa eu te falar uma coisa, isso não tem nada a ver com o demônio que está dentro de você não. Isso são coisas nossas, da nossa identidade, da nossa vida, do nosso comportamento, do meio que eu fui criado. Você foi criado no meio maldoso, você vai ter maldade. Se você for criado no meio generoso e bondoso, você vai agir com generosidade e com bondade. Se você andou no meio que te feriram muito, a sua tendência é ferir bastante. Mas se você é do meio onde você foi tratado com amor, você vai lidar com amor. Eu só posso dar daquilo que eu tenho. Eu não dou daquilo que eu não tenho. A palavra diz que a mesma fonte não pode jorrar uma água boa e uma água amarga. Eu só posso dar daquilo que eu tenho. Não adianta. Eu não vou dar daquilo que eu não tenho. Então, em nome de Jesus, hoje é um dia com uma grande oportunidade. Sabe, lá vem eu, hein? Olha o que me veio na cabeça agora. Você sabe que oportunidade é uma palavra que nasceu no italiano. Sabia? Você é inteligente, né? Sabe o quê? Eu estou tentando lembrar aqui, mas ela é opportunus ou opportunity, uma coisa assim, que quando as navegações italianas estavam navegando, eram chamados os bons ventos. Esse é um vento de boa oportunidade para empurrar a embarcação. Hoje é um vento com uma boa oportunidade para curar o seu coração. O vento do Espírito está passando aqui, é uma grande oportunidade para curar o teu coração. É você que está ferido emocionalmente, foi abandonado, te deixaram, falou que te amava, depois não te amava mais. Talvez você se sentiu usado ou usada por alguém. Sabe o que você vai fazer hoje? Você vai tirar essa pessoa do seu coração. Você vai colocar Jesus no lugar. Você vai tirar tudo isso de dentro de você. Fizeram isso, fizeram aquilo, sabe o que você vai fazer? Tira, tem pastor, talvez você andou em outras igrejas, o pastor te feriu, libera o pastor. Libera todo mundo. Líder que te machucou, pai, mãe, família, sei lá. Todo mundo que passou da tua vida, que te causou amargura. Enquanto eu pregava aqui, eu fazia a leitura de vocês. Tem muita gente que foi lembrando aí. Sabe o que você vai fazer agora? Vai liberar esse povo tudinho. Você vai falar tchau. Você vai sair desse culto aqui leve. Você vai sair desse culto aqui leve, né, Raíssa? Uma pluma. Por quê? Você vai soltar todo mundo. Irmão, isso aqui é uma receita minha, viu? Você libera todo mundo. Eu libero todo mundo. Não tem ninguém guardado no meu coração que eu tenha qualquer tipo de revolta ou mágoa. Eu libero todo mundo. Eu passo um dia, 2 meio grilado. Depois eu já venho, já dou um abraço. Eu não tenho esse negócio comigo não. Tem gente que fica 1 mês, 1 ano ferido, não fala com fulano. Vença isso, irmão. Seja curado em nome de Jesus. Veio uma palavra do céu hoje para mudar os nossos corações. Foi o Espírito Santo que trouxe. Eu ministrava aqui, eu vi o Espírito agindo no meio da igreja, de forma poderosa. Eu quero que essa mensagem seja guardada com muito carinho. Muito carinho. A gente vai postar ela. O Espírito Santo me fala que muita gente vai ser curada através disso. E só começou a série. Ei, tem um outro coração para mostrar aí. Mostra esse coração. Tem um outro coração. Olha esse coração. Coração revigorado, coração transformado. Um novo coração, coração cheio de alegria. Um coração cheio de Jesus. Coração batendo forte. Um coração que palpita na presença do Espírito. Um coração cheio de vida. Um coração cheio de alegria. Porque o coração alegre, sabe o que ele faz? Aformoseia o rosto. O coração alegre me deixa mais bonito, mais bonita. O coração alegre muda quem eu sou. Porque o coração alegre, ele está aqui dentro, mostrando que não tem nada.
E 2024 é o ano da alegria. Que o Espírito Santo encha o teu coração de alegria, 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 alegria. Em nome de Jesus. Fique em pé aplaudindo Jesus.